Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ganso e nós vamos continuar a nossa Física B. Na aula 2 nós vamos falar sobre dilatação linear e a dilatação superficial. Então acompanha comigo e vamos definir primeiramente o que é a dilatação. Bem, a dilatação em si seria o crescimento das dimensões de um corpo ocasionado pela variação da temperatura. Primeiramente, você precisa saber que a dilatação está presente em nosso dia a dia muito mais do que você imagina. A gente pode perceber que há um cálculo a respeito de dilatação na criação ou na construção de uma estrada de ferrovias, ou quando eu calculo o comprimento correto do fio numa rede de alta tensão, até mesmo quando o dentista vai fazer a restauração de um dente, ele tem que usar uma substância que tem as mesmas ou próximo às propriedades de dilatação de um dente, para que não ocasione algum tipo de dor quando a pessoa que sofreu a restauração ou que teve o dente restaurado, ele não beba, por exemplo, um café quente e sinta muita dor, porque esse material que foi utilizado na restauração dilate mais do que o dente. Então, primeiramente, a dilatação está presente muito mais no nosso dia a dia do que você imagina. E a dilatação em si, seria esse aumento na dimensão de um corpo porque a temperatura variou. Tranquilo? De fato, a dilatação é sempre volumétrica, ou seja, todas as dimensões de um corpo vão variar. Só que a nível didático, a gente separa essa dilatação em três partes, que seria a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar especificamente a dilatação linear e a superficial. E na aula 3, que seria a aula da próxima semana, nós falaremos da dilatação volumétrica. Beleza? Então vamos lá. Olha só, quando eu tenho uma variação de temperatura positiva, ou seja, quando a variação de temperatura é maior que zero, essa variação de temperatura vai ocasionar no corpo, de modo geral, existem alguns casos que isso não acontece e a gente vai falar deles, mas de modo geral, quando essa variação é positiva, ou seja, quando o corpo aumenta a sua temperatura, isso provoca no corpo uma dilatação, ou seja, ele aumenta o seu tamanho, aumenta a sua dimensão, beleza? Agora, quando essa variação de temperatura é negativa, ou seja, menor que zero, vai ocorrer uma contração térmica, ou seja, agora o corpo vai diminuir o tamanho dele. Tranquilo? Então, de modo geral, quando o corpo aumenta a sua temperatura, isso faz com que ele aumente as suas dimensões, ou seja, ele dilata. Agora, se essa variação é negativa, ou seja, se ele diminui a sua temperatura, ele vai acabar contraindo, diminuindo as suas dimensões. Então, isso é a dilatação. A dilatação é diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior será a dilatação. Tá bom? E entenda bem, a dilatação é uma consequência dessa variação de temperatura. Então, que elas estão intimamente ligadas. Então, vamos lá. Vamos começar agora com a dilatação linear. Beleza, o que é a dilatação linear? Bem, como eu falei, a dilatação sempre ocorre nas três dimensões, mas a nível didático, a dilatação linear é aquela em que a dimensão que fica mais evidente essa dilatação é a dimensão do comprimento. Então, onde eu observo isso? Eu observo isso num fio, num cabo, numa barra. Eu observo que é mais evidente a dilatação no comprimento do que nas outras dimensões. Então, ali eu aplico essa divisão didática em calcular a dilatação linear. Aqui eu vou trabalhar apenas com uma dimensão, que é o comprimento. Beleza? Bem, eu quero que você entenda que a dilatação acontece por um motivo. Olha, lembra que na aula passada, na aula número 1, eu falei que os corpos são constituídos de átomos e moléculas. E essas moléculas estão vibrando, constantemente vibrando.
Lembra lá, vibrando. Se eu vario a temperatura, ou seja, se eu aumento a temperatura de um corpo, essa vibração começa a aumentar, a vibração molecular aumenta e fica cada vez mais intensa. Quando essa vibração aumenta, a distância média entre as moléculas ou átomos começa a aumentar. E essa distância média, devido a uma maior vibração, é o que gera, de modo geral, o aumento nas suas dimensões. Beleza? Quando eu falo de dilatação linear, existem 3 fatores que influenciam na dilatação. O primeiro deles é o comprimento inicial. Lembra o seguinte, que se a variação no comprimento está relacionado com a vibração, se ele tem um comprimento, quanto maior o comprimento, maior vai ser a dilatação para uma determinada variação de temperatura. Por quê? Se eu tenho um comprimento maior, isso indica que ali eu tenho mais átomos ou mais moléculas. Isso me diz que quando eu variar a temperatura dessa barra ou desse fio, isso fará com que essa maior quantidade de átomos e moléculas crie uma distância cada vez maior uma das outras. Ou seja, quanto mais átomo, maior vai o seu aumento na distância média entre elas. Isso vai gerar uma dilatação cada vez maior. Então, o comprimento inicial influencia na dilatação linear. A segunda coisa que influencia é a da substância que é feito o corpo. Existem corpos que dilatam com maior facilidade do que outros. E aqui entra uma característica chamada o coeficiente de dilatação, que a gente vai ver mais à frente. Mas, ou seja, além do comprimento, a substância de que é feito o corpo também influencia na dilatação. E além disso, a terceira coisa é a variação de temperatura. Quanto maior for a variação, maior será a dilatação sofrida por esse corpo. E para que a gente entenda a dilatação linear, eu tenho esse desenho bem aqui, ó. Eu tenho essa parede aqui é para indicar que, ou para facilitar você entender o aumento no comprimento, tá ok? Então, olha só. Aqui eu tenho uma barra com comprimento inicial, tranquilo. Ela sofre uma variação de temperatura. E se ela sofre uma variação de temperatura, saindo de T0 para T, isso gerará um aumento na sua dimensão do comprimento. Aumentou, saiu do comprimento L0 para um comprimento L. E teve um aumento de comprimento que a gente chama de ΔL. Ou seja, essa foi a variação no comprimento que ele sofreu. Tranquilo? Como é que eu encontro essa variação? Eu encontro essa variação partindo dessas três características que influenciam na dilatação. Eu faço o produto do comprimento inicial vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que é uma característica do material. Cada substância tem um valor para esse coeficiente, vezes a variação de temperatura. Se eu aplico o produto dessas 3 características, eu consigo calcular o quanto aumentou ou qual foi a variação no comprimento desse fio ou dessa barra que é mais utilizado para trabalhar a dilatação linear. Lembrando sempre que a variação também pode ser calculada fazendo a subtração do comprimento final menos o comprimento inicial. Isso vai me possibilitar também calcular a dilatação linear que essa barra ou o fio sofreu. Tranquilo? Aqui tem uma tabela que mostra alguns valores de coeficiente de dilatação linear. Bom, as substâncias que têm o maior coeficiente de dilatação linear indica para mim que essa substância tem uma facilidade maior de dilatar. Por exemplo, na minha tabela aqui, que tem o alfa, que é o coeficiente na unidade de grau Celsius a menos 1, observa que o alumínio é o que tem o maior valor de coeficiente de dilatação. Ou seja, é o alumínio, dentre esses elementos que eu tenho aqui, que dilata com maior facilidade. Tá bom? Então, o coeficiente de dilatação linear serve para mim para dizer quais substâncias dilatam com mais facilidade ou não.
Então, dentre essa tabela, eu observo que o alumínio é o que tem o maior coeficiente de dilatação e ele que dilata com maior facilidade, assim como o cobre, seguido do cobre e dos outros elementos. Tranquilo? Espero que você tenha entendido. Então vamos resolver um exercício, o exercício número 1, que está no material de vocês, e o exercício diz assim, esse aqui é um exercício para que você entenda o que a gente falou sobre a dilatação linear. O exercício número 1 diz assim: a tampa de zinco de um frasco de vidro agarrou-se no gargalo de uma rosca externa e não foi possível soltá-lo. Sendo os coeficientes de dilatação linear do zinco e do vidro respectivamente iguais a 30 vezes 10 a sexta grau Celsius a menos 1 e 8,5 vezes 10 a sexta grau Celsius a menos 1, como proceder? Justifique a sua resposta. Temos à disposição um caldeirão com a água quente e outro com água gelada. Bem, essa questão aqui é para a gente relacionar os coeficientes de dilatação linear desses dois materiais, que é o vidro e o zinco. Tá? Então a situação é a seguinte: eu tenho uma garrafa, aliás, um pote, um frasco de vidro, e esse frasco de vidro tem como tampa um equipamento feita de zinco. E o zinco tem como coeficiente de dilatação linear esse valor e o vidro esse valor. Quando eu olho os dois valores, eu observo que a tampa de zinco dilata mais facilmente do que o vidro, porque o coeficiente de dilatação linear dele é maior. Então, o que eu faço? Eu tenho duas situações, eu posso colocar água quente ou água gelada. Como eu quero que a tampa dilate para que facilite ela soltar do frasco, eu vou usar água quente. Porque se eu jogo água quente, eu observo que o vidro vai dilatar? Vai! Mas a tampa vai dilatar mais porque o coeficiente de dilatação do zinco é maior. Isso fará com que a tampa dilate mais do que o frasco. E isso vai possibilitar essa tampa sair com mais facilidade do frasco. Beleza? Então, se eu fosse responder isso daí, eu diria, eu usaria água quente, pois o coeficiente de dilatação do zinco é maior do que o do vidro. Isso faria a tampa dilatar mais do que o frasco. E assim abriria, tá bom? Então, isso aqui é só para a gente aplicar a ideia do coeficiente de dilatação linear. Isso faz com que a gente entenda que quanto maior o coeficiente de dilatação, maior será mais facilmente ele vai dilatar, tá bom? Então, show, segue no vídeo. Segunda questão de aplicação diz assim, essa daí é a segunda questão do material de vocês, e ela diz assim: o coeficiente de dilatação linear do aço é de 1,1 vezes 10 a quinta grau Celsius a menos 1. Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros, cada um na temperatura de 0 graus Celsius. Sabendo-se que a temperatura máxima na região onde se encontra a estrada é de 40 graus, o espaçamento mínimo entre os dois trilhos consecutivos deve ser aproximadamente D. Então, olha só, eu vou logo tirar os dados que ele me deu. Ele me deu o coeficiente de dilatação linear do aço, me deu o comprimento inicial, que vale 12 metros, e me deu a variação de temperatura. Ele sai de 0 grau e a máxima é 40, então a variação de temperatura é 40 graus Celsius. Tranquilo? Então aqui ele já me deu os dados. Uma coisa importante que você precisa saber tem muita gente que confunde achando que a dilatação ocorre só para frente. Aqui eu representei os dois trilhos consecutivos. Então, ó, o primeiro trilho, se ele dilatar, ele vai dilatar assim, ó. Metade da dilatação é para trás e a outra metade é para frente. A dilatação de uma barra ela não acontece só para frente, ela dilata na mesma quantidade para frente e para trás. O total de dilatação a gente calcula através daquela equação, tá bom? Por que eu estou utilizando isso? Porque se uma pessoa não entende isso, ele ia imaginar que quando eu calculasse a dilatação, dilataria uma quantidade para cá e outra nesse outro trilho. E aí ele ia pegar e multiplicar por 2 e acabaria encontrando o resultado errado. Então, ó, entre dois trilhos, eu tenho metade da primeira
do primeiro trilho e metade do segundo. Isso me diz que entre dois trilhos consecutivos só cabe um valor de dilatação, ó, porque meio mais meio dá um valor de dilatação. Se eu calcular o ΔL, eu já sei quanto é necessário para a distância entre dois trilhos consecutivos, tranquilo? Isso aqui é só para você entender de que a barra cresce tanto para frente quanto para trás e que a soma desses dois crescimentos me dá a dilatação total da barra, ou no caso aqui os trilhos, tá bom? Então lembrando, a variação ou a dilatação linear é calculada fazendo o produto do comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Esses dados eu tenho todos, então fica assim, ó, comprimento inicial 12 vezes o coeficiente de dilatação, que vale 1,1 vezes 10 à quinta, vezes 40, que é a dilatação, que é a variação de temperatura. Esse produto aí dá esse valor, 528 vezes 10 à quinta. Eu vou correr essa vírgula aqui, ó, que está bem aqui, depois do 8, 3 casas para a esquerda. E aí eu fico com essa relação. Variação no comprimento é 0,528 vezes 10 a menos 2. Só que o 10 a menos 2 a gente conhece como sendo o centi. Isso me diz que o valor da dilatação é 0,522 centímetros. O 10 ao menos 2 é o centi, tá bom? E esse valor aqui é aproximadamente 0,53 centímetros, que dá como resposta a letra E. Tranquilo? Bem simples, eu sei que você entendeu. Continuamos aqui. A outra coisa importante também, que cabe na ideia de dilatação, é um exemplo da lâmina bimetálica. O que é a lâmina bimetálica? Bem, eu tenho duas lâminas, ou duas barras, não importa, mas que estão justapostas e coladas, feitas de materiais distintos, tá bom? Como eu tenho aqui no exemplo, um metal A e um metal B. Essas lâminas estão ligadas. Está aqui numa temperatura ambiente. Agora imagine que, como é feito de materiais distintos, eles têm propriedades de dilatação diferentes. Se eu aquecer essa lâmina bimetálica, um metal dilata mais do que o outro, porque eles têm propriedades de dilatação diferentes, como é o caso aqui, ó. Tá aqui o metal A e B, que sofreu um aquecimento, e essa lâmina sofreu uma incurvação. Pessoal, sempre aquele que tem uma dilatação que tem um coeficiente de dilatação maior, ele vai tentar crescer, só que não tem como ele crescer, porque ele está grudado na outra lâmina. E aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a se encurvar para cima do outro, porque essa é a única forma que ele tem para dilatar. Já que ele não pode crescer na horizontal, vamos supor assim, então ele vai começar a crescer e envergar-se por cima do outro, que tem um coeficiente de dilatação menor, que é o caso que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho metal A e B. O que eu observo é que o metal A tem o coeficiente de dilatação maior e, como ele não consegue crescer, ele começa a se encurvar para cima do outro, porque assim é a única forma que ele consegue dilatar. E aí isso gera essa curvatura aqui, mostrando que o metal A tem o coeficiente de dilatação maior do que o metal B, tá bom? Então toda vez que eu estiver trabalhando com lâmina bimetálica, a lâmina que crescer e se encurvar para cima do outro está me dizendo que ela tem o maior coeficiente de dilatação linear. Beleza? Vamos fazer um exemplo desse tipo de lâmina para a gente entender na prática. Então, olha só. Essa questão diz assim, uma questão de aplicação. Essa questão não está no material de vocês, mas eu coloquei aqui para que você entenda a ideia dessa lâmina bimetálica. Tá bom? Então, a questão diz assim. Um termostato é um dispositivo utilizado para controlar a temperatura em diversos equipamentos elétricos. Um dos tipos de termostato é construído com duas lâminas metálicas, 1 e 2, firmemente ligadas conforme a figura 1. Está aqui a figura, tá? A gente já vai ver isso aí. Quando a temperatura aumenta, o conjunto se encurva e forma o arco da figura 2. Está aqui a figura 2. Fazendo com que a partir de certa temperatura o circuito seja aberto, interrompendo a passagem de corrente elétrica.
Supondo que a lâmina seja constituída de ferro e cobre, cujos coeficientes de dilatação linear médios são, respectivamente, 1,2 vezes 10 a quinta graus Celsius a menos 1 e 1,7 vezes 10 a menos 5, né, graus Celsius a menos 1. Os dois estão na base 10 elevado a menos 5. Para produzir o efeito descrito, a lâmina, aí um espaço que você tem que completar, deve ter o coeficiente de dilatação, espaço, do que o outro, correspondendo, portanto, ao... Então, as informações preenchem corretamente e respectivamente as lacunas são. Então, olha só, pessoal. Para que aconteça isso, vamos olhar aqui. Ó. Tem a lâmina no primeiro estado, 1 e 2. E como eu acabei de falar, se sofre um aquecimento, aquele que tem o maior coeficiente de dilatação linear é o que vai se encurvar para cima do outro, porque essa é a única forma que ele tem de dilatar. Quando eu olho a figura, o metal ou o material 2 é o que está se encurvando para cima do material 1, tá? E como ele disse assim que respectivamente esses materiais são ferro e cobre, tá bom? E aí eu percebo que qual dos dois tem o maior coeficiente de dilatação linear? Tá aqui o do ferro, tá aqui o do cobre. Ferro 1,2 e do cobre 1,7. Eu observo que o cobre é maior. Então, se o cobre é maior, o metal 2 é o do cobre, porque é ele que está se envergando para cima do metal 1. Tranquilo? Então eu vou ter que relacionar isso. Dentre as respostas, você vai ter que, sim, a lâmina tipo 1 ou 2 deve ter o coeficiente de maior ou menor do que o outro, correspondente ao cobre ou ferro. Então eu tenho que encontrar uma relação para que preencha corretamente essas lacunas. Olha só, se eu olhar nas alternativas, se aqui for o 2, tá? 2, o coeficiente, a lâmina 2, ela tem que ter o coeficiente maior do que a outra. Então tem que ser 2 maior. Beleza, eu tenho 2 maior. Letra E, por exemplo, aqui. É a 2 maior. Correspondente, portanto, tem que corresponder ao cobre, porque é o maior. Só que aqui na letra E ele fala que é o ferro. Então, quando a primeira coluna já não pode ser o número 2. A primeira lacuna. Porque ele tem que ser 2 maior e cobre. Para ser 2, né, se fosse o 2 aqui, tinha que ser maior e cobre. Então, já sei que não pode ser a D e nem a I. Então, é a B ou C. Então, ó, se ele está respondendo em função da 1, A1, se eu marco aqui A1 tem o coeficiente de dilatação o quê? Menor. Por quê? Porque é o 2 que está se encurvando sobre 1. Então, tem que ser 1 menor. E, portanto, o que tem o menor é o ferro. Então, se eu preencho 1, a lâmina 1 deve ter um coeficiente de dilatação menor do que a outra, correspondendo, portanto, ao ferro. Isso dá a resposta da letra A. Por que eu sei que isso é verdade? Bem, olha a figura. Quem é que está se encurvando sobre o outro? O 2 está se encurvando. Isso quer dizer que o coeficiente de dilatação do 2 é maior do que o 1. Então, o do 1 é menor do que o 2. Então, 1 menor do que o 2. Portanto, esse só pode ser o ferro da resposta da letra A. Tranquilo? Adiante. Então, vamos para a dilatação superficial. Pessoal, tudo que a gente viu na dilatação linear acontece na superficial. A diferença agora é que agora eu estou trabalhando com duas dimensões lineares, que são comprimento e largura. Tá bom? Mas ainda assim tem três características que influenciam na dilatação. A primeira delas é a área inicial. Quanto maior a área inicial, maior será a dilatação, pelo mesmo motivo. Se eu tenho uma área maior, eu tenho mais moléculas, e assim aumenta cada vez mais a distância média entre elas quando elas aumentam a vibração. Tá bom? Também depende da substância do qual é feito o corpo. Quanto maior o coeficiente de dilatação aqui, mais facilmente ela vai dilatar, tá bom? E a terceira é a variação de temperatura. A diferença aqui
é que agora não é um coeficiente de dilatação linear que eu vou envolver. É um coeficiente de dilatação superficial, que eu vou chamar de beta. Então, se eu quiser calcular a variação da área, a área é o produto da área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Esse beta aqui, que é o coeficiente de dilatação linear, ele vale 2 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, tá bom? Então, o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vale 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. E é bem simples entender por quê. O linear é em uma dimensão e o superficial é em 2 dimensões. Então, eu vou multiplicar por 2, tá bom? Se eu quiser calcular também a variação da área, eu faço a área final menos a área inicial, tá? Lembrando também que o beta tem como unidade o grau Celsius a menos 1, a mesma unidade do alfa, já que aqui eu só tenho um produto de 2 vezes esse coeficiente alfa. Tranquilo? Mas as mesmas características que eu tinha na dilatação linear aparecem também na superficial. Ele depende da área inicial, da substância que o corpo é feito e da variação de temperatura. Quanto maior forem esses fatores, maior será a dilatação superficial desses corpos. Tranquilo? Não há nada de complicado aqui, pessoal. É bem simples. Então vamos resolver uma questão para que a gente possa entender. Uma questão também de aplicação, ela não está no material de vocês, eu peguei apenas para que a gente possa aplicar esse conceito de dilatação linear. Então a questão diz assim: uma placa de alumínio de coeficiente de dilatação linear do alumínio é 2 vezes 10 a quinta a menos 5 graus Celsius a menos 1, com 2,4 metros quadrados de área a temperatura de menos 20 graus Celsius. Foi aquecido até 176 Fahrenheit. O aumento da área da placa foi. Pessoal, essa questão ela se divide em 2 partes. Eu achei interessante porque a gente vai precisar relembrar um conceito da aula passada, que seria a relação entre escalas Celsius e Fahrenheit. Por quê? Porque a temperatura inicial ele deu em Celsius e a temperatura final em Fahrenheit. Para me calcular a variação de temperatura, ambas devem estar na mesma unidade. Então, eu vou ter que transformar, tá, esse 176 Fahrenheit para a escala Celsius. Como é que eu faço isso? Uso a relação. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Essa relação a gente viu na aula número 1. Então, eu vou pegar esse 176 Fahrenheit e substituir no Tf. Fica assim, ó, Tc sobre 5. 176 menos 32 sobre 9. Faço a subtração lá em cima. 176 menos 32 dá 144. O resto eu repito. 144 dividido por 9 dá 16. Tranquilo? Eu vou pegar o 5 que está dividindo e passo para o outro lado multiplicando. 16 vezes 5. E eu percebo que a temperatura final na escala Celsius corresponde a 80 graus Celsius. Tranquilo? Agora eu posso calcular a variação, mas vamos por parte. A variação de temperatura vai ser... Lembra que a variação é sempre a final menos a inicial. Então, ó, 80, que é a final, a gente acabou de achar, menos a inicial. Só que a inicial já é menos. Então, fica menos 20. Menos com menos, mais. Então, fica 80 mais 20. E eu percebo que a variação de temperatura corresponde a 100 graus Celsius. O beta, que é a coeficiente de dilatação superficial, vale 4 vezes 10 a menos 5. Por que vale 4? Observa que no texto ele disse que o coeficiente de dilatação linear do alumínio vale 2 vezes 10 a quinta. Se eu quero superficial, eu pego esse valor e multiplico por 2. 2 vezes 2, 4. A base 10 eu repito. Tá bom? Então, o coeficiente de dilatação superficial vale 4 vezes 10 a quinta, a menos 5, aliás, graus Celsius a menos 1. E a área inicial, ele também me deu, dizendo que vale 2,4 metros quadrados. Já tenho as informações que eu necessito, eu posso calcular, então, o valor da variação da área. Então, ó,
A variação é a área inicial, a dilatação, né? A área inicial, coeficiente de dilatação vezes a variação. Substituindo os valores, fica 2,4 vezes 4 vezes 10 a menos 5 vezes 100. Essa multiplicação fica 960 vezes 10 a menos 5. Vou correr só uma casinha, ó. Corri uma casa de 960, foi para 96 e aumentou um expoente, tá bom? Então fica 96 elevado a menos 4. 96 vezes 10 elevado a menos 4. Eu vou deixar o menos 4 aqui como expoente de propósito, porque eu lembro de uma relação, ó. 1 metro quadrado, tá? Observa que todas as respostas estão em centímetros quadrados. Então, a resposta em metro quadrado não me serve, eu tenho que transformar. E aí eu tenho que lembrar que 1 metro quadrado corresponde a 10 a quarta centímetros quadrados. Então, 96 vezes 10 a quarta metros quadrados corresponde a x em centímetros quadrados. Fazendo aquela famosa regra de 3, eu observo que o x vai ser 96 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a quarta. O que dá para mim fazer aqui? Ó, cancelar as bases 10, 10 a menos 4, 10 a quarta, e sobra 96 centímetros quadrados, que dá como resposta a letra C. Tranquilo? Outra aqui que é interessante seria essa questão que trabalha a parte gráfica. Diz assim, uma chapa metálica tem sua área variando em função da temperatura, como mostra o gráfico. Determine o coeficiente de dilatação linear superficial da chapa. Bom, ele te dá um gráfico aqui, ó. Observa que a variação que esse camarada sofre, eu vou utilizar a mesma equação, variação da área igual à área inicial, beta vezes ΔT. Ele quer saber o beta nessa equação. Para isso eu vou imaginar, ó, a área varia de 800 até 801. Quanto foi que aumentou? Aumentou 1 centímetro quadrado. Então eu substituo aqui, ó, 1. Foi o que aumentou. ΔA foi 1. A área inicial está aqui, onde começa, vale 800, vezes o beta, que eu quero saber. E observa que a temperatura variou de 0 a 40. Então a variação é 40. Fazendo o produto aqui, ó, 800 vezes 40 dá 32.000. Aliás, uma dica que eu dou interessante é você transformar esse aí 32.000 na base 10. Isso vai dar 3,2 vezes 10 a quarta. Pega esse valor que está multiplicando o beta, passa para o outro lado dividindo. Então o beta vai ser 1 dividido para 3,2 vezes 10 a quarta. Isso vai dar 3,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E isso aí me encontra o coeficiente de dilatação superficial dessa chapa. Tranquilo? Também mais um exercício de aplicação esse aqui. Ele não tem no material de vocês. Eu utilizei apenas para demonstrar esse conceito de dilatação superficial. Tranquilo? Outro conceito importante que aparece no material de vocês é para quando eu tenho corpos ocos. Ou tipo, imaginando que eu tenho uma chapa com um orifício no meio, furado, com um furo. Muita gente acha que quando ocorre dilatação nesses materiais, o furo diminui, porque o corpo está dilatando e está aumentando as dimensões na direção do centro desse furo. Isso não é verdade. Quando eu tenho um corpo oco, não importa se ele é oco, se ele tem um furo. Quando eu tenho uma dilatação, essa parte que tem o furo dilata como se fosse completamente preenchido pelo material da placa, tá bom? Então não existe essa de que tem um furo, vai dilatar diferente de uma chapa inteira, por exemplo. Aqui eu tenho uma placa com um furo no meio. Quando eu dilato essa placa, observa que o furo aumentou. Por quê? Porque a placa vai dilatar como se ela fosse inteira, como se não existisse aquele furo ali. Então ela vai crescer as dimensões e o furo também vai crescer. Tranquilo? Não tem nada de complicado aqui, pessoal. Isso é bem simples. Um exercício para a gente aplicar isso que a gente acabou de ver. Mais uma vez, esse exercício não está no material de vocês. Ele é só para a gente entender esse conceito de dilatar e aumentar ou não esse furo que tem no material. Diz assim: uma chapa metálica com um furo central de diâmetro D é aquecida dentro de um forno.
com o aumento de temperatura, podemos afirmar que, ou seja, observe que eu tenho uma chapa metálica com um furo no meio de diâmetro D. Se eu aquecer, o que vai acontecer? A gente acabou de ver que se eu tenho uma placa ou um corpo oco e esse corpo tiver um furo, se eu variar a temperatura, essa placa vai aumentar dimensões da mesma forma como se não houvesse isso. Então, qual é a resposta que eu posso utilizar isso? A letra D, tanto o furo quanto a chapa aumentam as dimensões. A gente acabou de ver aqui, ó, voltando, ó, tem uma placa, a placa aumentou e o furo também, porque ele dilata como se não tivesse esse furo aí. Então, a gente observa que nessa questão, tanto o furo quanto a chapa vão aumentar as dimensões. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. O professor Carlos vai fazer os exercícios dessa aula com vocês. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente ajuda vocês. Um grande abraço